Muito boa noite, muito boa noite. Vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos falar da verdadeira, viva a verdadeira independência. O que é, como eu posso viver essa verdadeira independência, como é que eu posso alcançar essa verdadeira independência. Vou chamar meu amigo aqui, Eduardo Irineu, meu irmão, e nós vamos bater um papo aqui agora. Entrando aí. Te mandei a solicitação aí, meu mano. Paz o senhor, Oi, Alexandre. tudo bem? Tudo em ordem, e você? Bem, Tudo graças bem? a Deus. Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Agora melhorou. No começo estava cortando um pouquinho, melhorou. Você está me ouvindo bem? Tranquilo, perfeito. Eu, Maravilha. eu pus um sonzinho no fundo aqui, não sei se tá dando pra ouvir, tá alto, Tá, como é que tá. tá? Sim, sim, não, tá de boa, tranquilo. Maravilha. Ouvindo E aí, perfeitamente. sejam muito bem-vindos. Tá entrando um pessoal aí, Ana Paula, PS Aline Loura Vou mandar o e aviãozinho aqui, Alexandre. isso, é isso aí, viu? Pede pro pessoal aí, já vamos todo mundo compartilhar aí, compartilha com pelo menos 10 pessoas aí que podem estar ouvindo e aprendendo um pouco conosco aí nessa live. Eu tenho certeza que grandes coisas vai ser comentado aqui, vai ser debatido e é sempre uma maravilhosa oportunidade de aprendermos e compartilhar, né, não, Eduardo? Com certeza, sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso aí. Já estou Devo mandando ter, aqui. vou dar aqui para umas 600 pessoas, pelo menos. Com certeza. A palavra, ela alcança lugares aí que são, né? Alexandre, tem como copiar o link e mandar para o pessoal pelo WhatsApp? Tem sim. Como é que a gente faz? Ó, eu vou fazer aqui. Você vai colocar ele aqui logo ao lado do comentário. Tem os três pontinhos aí, né? Certo. Se Compartilhar você quiser. em. Só que quando você fizer isso, ele vai dar uma travada. Ah, tá. Eu vou Então, peraí, fazer. Você vai peraí. ver que vai dar uma travada. Aí você já faz. Fechou? Beleza. Deixa eu voltar aqui, peraí. Três pontinhos ou aonde? Aqui tem um aviãozinho, tem a carinha. Não tá assim, ó. Não tá comentário embaixo? Comentário? Sim, sim, Esse- tá, comentário. esses três pontinhos em pé aí. Clica nele aí. Ele vai abrir um Não menuzinho assim. achei, Ou não só tem? tem Para você não comentários. tem? Então ele Ah, só é vai me só o seu permitir. aqui. Então peraí, que eu vou. Voltou, maravilha. Legal. O que eu fiz? Eu Compartilha mandei, você mandei mesmo. no WhatsApp. Aí, se você quiser entrar aí, eu compartilhar. Pessoal que está entrando aí, que recebeu o convite pelo WhatsApp, compartilha aí com o máximo Vou de lá, pessoas que vocês puderem. Nos deixa eu ajude aí a mandar aqui. alcançar mais pessoas. Edna Maria, seja muito bem-vinda. Ana Paula, minha esposa está aí. Quem mais? Oi, fala, filho. O Matheus também tá? Não, tranquilo. Quer vir aqui dar um oi? Veio aqui para assistir? Então tá bom, fica aí. Bom, deu certo? Deu certo. Legal. Isso aí. Tá dando uma travada, não sei, de repente ela dá uma estabilizada, mas pessoal, boa noite a todos. Eduardo, sejam muito bem-vindos novamente. É sempre um prazer a gente estar conversando. Essa é a nossa segunda live junto, né? E Isso, peraí, verdade. tem um intruso aqui, ele tá batendo no suporte aqui. Fala, Miguel. Vai, Miguel, decida onde você vai ficar.
Decide onde você vai ficar, porque senão vai ficar balançando aqui. Isso, não tem problema. Todo mundo sabe que você está aqui agora. E isso é importante porque eu acredito que esse é só o começo de grandes coisas aí que a gente ainda vai fazer junto. E vamos lá. Verdade. O título da live: Viver a verdadeira independência. O que é independência? Para você, Eduardo, em uma palavra, se você tivesse que resumir em uma palavra assim, independência é o que seria? Independência? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu vou colocar algumas palavras a mais, tem problema ou não? Tranquilo, fica à vontade. Ó, eu colocaria, na verdade, três números de independência. 3 e 16. 3 e 16. É claro que seria lá no Evangelho de João. Foi onde nós recebemos a verdadeira independência, né? Perdão, João, Eduardo, cortou, eu não entendi. Eu colocaria três números. 3 e 16. Cara, essa é a maior independência. É claro que por detrás de tudo isso existe um quê a mais de revelações, na verdade. Mas João 3 e 16. Essa é a verdadeira independência. Maravilha. E essa independência, né, ela nos traz, eu resumiria em uma palavra, né, que seria, na verdade, um sinônimo para a independência, mas liberdade. Né? A palavra nos diz que, o próprio Jesus diz que ele nos libertou, né, ele nos salvou para sermos livres. E por que desse viver a verdadeira independência, né? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que estão aprisionadas de muitas formas, né? Muitas formas que têm mantido as pessoas aprisionadas. Uma delas, eu vou citar uma, e aí a gente vai decorrendo isso aqui, você também incrementa essa informação e traz aí a tua experiência como um cara aí com autoconhecimento em PNL, autoconhecimento, hipnose, né? Então acredito que tem muito a agregar com isso. Uma das prisões que hoje que mantém a maioria das pessoas acorrentadas, né, e não permite essa verdadeira liberdade, né, como você falou de João 3,16, de Deus ter amado o mundo, que se deu a própria vida do seu próprio Filho para que todos fossem salvos, mas nem todos querem. O medo. É verdade. Uma das prisões, né, eu vejo que o medo, ele na verdade, ele é uma reação química no nosso cérebro, né, e ele serve, na verdade, como uma defesa para o nosso organismo, para o nosso corpo, né? O medo, ele pode te levar a 3 situações, né? A paralisar, ficar paralisado, a enfrentar ou a fugir de determinadas situações. Então, aí você fala, mas isso não é estar preso. Porque infelizmente muitas pessoas fogem do que a verdadeira liberdade pode trazer para elas. Muitas vezes elas enfrentam, algumas vezes elas enfrentam, e a grande maioria fica paralisada sem saber o que fazer. Tem medo muitas vezes de buscar, né, o novo sempre vai trazer um medo, né? Sempre vai dar um gelo na barriga. E isso vai fazer com que as pessoas... Eu entendo que é uma maneira de ficar preso, não ter a verdadeira independência, não ter a liberdade de fazer coisas, não ter a liberdade, medo do que falar, medo de se colocar assim, se posicionar, medo de enfrentar e criar coisas novas, né? De usar as habilidades que nós temos para fazer coisas novas. E até mesmo de viver. Muitas vezes a pessoa tem medo de viver aquilo que ela poderia estar vivendo se ela não tivesse travada ou aprisionada no medo. O que você diz sobre isso? Ou então coloca um outro ponto aí. Não, Alexandre, a colocação que você colocou, ela é perfeita. Olha só, Deus, ele é tão perfeito,
que dentro da inteligência emocional nós temos 3 cérebros, né? Nós temos 3 cérebros: reptiliano, cérebro límbico, e nós temos o neocórtex, que é a última e terceira capa, que é o racional, né? E certo. O medo é algo que foi embutido dentro de nós como um sistema de defesa, como você mesmo disse. Então ele é excelente, nós devemos utilizar. Qual é o grande problema? As pessoas têm pânico quando se trata da palavra liberdade. É algo tão simples que elas não sabem o que fazer se realmente forem livres. E olha só, a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. Rapaz, eu chego até a me arrepiar com uma palavra dessa. O negócio é forte demais. Forte. Ou seja, né, se eu tivesse que falar algo hoje para todas as pessoas, né, aonde essa live possa alcançar, seja livre em Cristo Jesus. Né? Amém. Ele disse assim, que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Olha só, então o medo ele é o nosso sistema de defesa. O que acontece? As pessoas acabam transformando esse medo em um monstro. Porque o medo, na verdade, Alexandre, como você disse, é um sistema de defesa. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de aranha, né? E isso certo. É muito bom. É bom você ter um medo de aranha. A partir do momento Sim. que se torna em pânico, ela te impede. Olha só, agora a gente vai um pouquinho mais longe. Digamos que Deus ele prometeu para você na sua vida, Alexandre, você ser um fazendeiro. Vamos certo. Colocar lá 10 milhões de cabeça de gado Nelore, já pensou? Aí, para você ser um fazendeiro, você tem que atolar a bota na lama, não é verdade? Você tem que ir lá, pisar na poeira. Só que aí a pessoa, ela cria uma autossabotagem através do seu medo. O subconsciente dela conversa com ela, mas ela não sabe disso. É uma conversa secreta que o subconsciente dela tem junto com o consciente dela dizendo: você não pode ter uma fazenda porque lá tem aranha. Olha só. Cristo, ele já te deu a liberdade, e o salmista diz que do Senhor é a terra e tudo quanto nela há, e as pessoas não tomam posse da terra prometida porque tem medo de terem a liberdade. Cristo já nos libertou. Não tem necessidade de transformar o medo, que é o seu sistema de defesa, em um pavor e um pânico que te deixa paralisado, que te deixa totalmente estagnado, que te deixa você sem reação e sem prosperar em qualquer âmbito da sua vida. Porque quando nós falamos de prosperidade, não necessariamente significa dinheiro na conta bancária, na verdade. Temos que ser próspero na nossa vida espiritual, vida sentimental, vida amorosa, familiar, com os filhos, enfim, é a roda da vida. Todas as áreas têm que estar rodando. Até esse ponto que você tocou, né? As pessoas têm medo de prosperar. E aí eu trago a essência da palavra prosperar, porque o que é prosperar? Prosperar é crescer. Crescer dói, né? Eu vejo um exemplo, o meu filho mais velho, ele sempre teve muitas dores nas pernas. Pra você ter uma ideia, ele tem 15 anos e tem acho que está com 1,85 m agora. E ele sempre sentiu muita dor nas pernas. Por quê? Porque era essa questão do efeito do crescimento, né? Então, prosperar, a raiz da palavra, né, a essência da palavra prosperar, como você bem colocou, é crescer. E crescer faz com que as pessoas tenham medo, e aí muitas vezes elas mantêm-se aprisionadas nesse medo e não crescem, não evoluem, não querem sentir dor. Porque, querendo ou não, vai causar dor. Para você ser que nem você falou, um dono de uma fazenda com milhares de cabeças de gado, dá muito trabalho, você vai ter que confiar em pessoas para cuidar daquilo, você vai ter que meter o pé na lama, você vai ter que ir para o campo de batalha. Então, prosperar é algo que exige muito de nós, no sentido de enfrentar os nossos medos, enfrentar o novo, enfrentar muitas situações externas, muitas vezes, né? Então, se isso não tiver tratado dentro de nós, né, internamente, se eu não me engano, Einstein que fala, eu não lembro exatamente quem, mas 1% de inspiração, 99% de transpiração.
né? É Ou é o verdade. contrário? Ou é o contrário? Me corrija se eu estiver errado. Não, não, é 1% Eu de acho que inspiração e 99% de transpiração. Você tem que suar, tem que suar, isso. tem que suar, Assim, você tem que ir para cima. tem que Então, suar. as pessoas querem, né? Todo mundo quer receber, quer ganhar. E aí entra em outras situações, né? Entrou um pessoal aqui muito legal, ó, Oséias Oliveira. Boa noite, Oséias, seja muito Abraço, bem-vindo. Zéias, meu grande irmão. Barros de Souza, Rosângela, deve ser Rosângela de Souza Barros. Seja muito bem-vindo. Ana Paula, Elton. Eu não sei se você consegue ver mais pessoas aí do Michel Ângela Podignoli. Queiroz. Pessoal, todos vocês que estão entrando aí, compartilhe essa live aí para que a gente possa alcançar mais pessoas, falando sobre esse assunto que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? O dia da independência. Eu não tinha me atentado a esse detalhe, a uma informação, talvez você tenha escutado isso na noite de ontem, na aula de ontem, que a independência não foi apenas aquele momento, o grito da independência, mas foram 3 anos de muita luta, de enfrentamento para se conquistar a independência. E é isso que muitas vezes nós não queremos enfrentar por medo. Por exemplo, né, uma das coisas que nós colocamos Verdade, aqui, com medo de é verdade. prosperar, com medo de crescer. E acredito que esse talvez seja, nos dias que nós estamos vivendo hoje, né, seja um das situações que mais tem aprisionado pessoas, né? O medo de sair na rua, o medo de encontrar pessoas, o medo de se relacionar, o medo de enfrentar a realidade que estamos vivendo. E, porém, as situações elas nos obrigam de alguma forma, né, no bom sentido, a enfrentar o novo e a enfrentar o medo, a desconstruir coisas velhas, né, e começar a construir coisas novas. É verdade. Eduardo, eu não sei se tem mais uma colocação com relação a esse assunto do medo. Você acha que Tranquilo, tranquilo, tá não, legal? tá excelente. É superar e passar por cima e bora lá para o novo. Tem um drive. Pode falar. Imagina a transição, foram 400 anos de silêncio de Deus, né? Quando você vê a transição do Antigo Testamento para a Nova Aliança, 400 anos, né? Então, vamos chamar isso de um mega delay, 400 Sim, anos de silêncio, para entrar em uma nova novidade de vida. Aonde João sim, Batista, ele tá lá na beira do Rio Jordão, pregando o evangelho. Ele, cara, olha só, o João Batista conhecia Jesus, e olha que quando Isabel teve um encontro com Maria, ele, pof, o ventre até das pulou, duas ali foi um mistério de Deus ali, né? até Os pulou camaradas dentro se do conheciam. ventre. Só que o medo, ele impede com que nós venhamos fazer o verdadeiro reconhecimento. O João Batista, ele reconheceu verdadeiramente Jesus Cristo quando ele estava pregando lá na beira do Rio Jordão, e aí ele chamando raça de víboras. Peraí, o cara chama todo mundo de raça de víboras. Todo mundo quer parecer a raça de víboras, né? Ele denuncia o pecado de uma das pessoas mais poderosas de Israel. Mas quando ele vê Jesus, ele, pá, trava. Eis o Cordeiro de Deus. Naquele momento, ele entendeu que não adianta somente superar as dificuldades, mas agora nós vamos começar a viver porque o medo ficou para trás e inicia, né? Então, toda transição, ela traz o medo. Sim. E você falou algo, né, sobre a palavra e sobre a vinda de Cristo como nosso Salvador. A palavra diz que Deus ele é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. É Aquele verdade. que experimenta desse amor, ele não precisa viver nesse medo. Ele pode usar, ele pode viver algo livre disso, né? O próprio Jesus falou: "Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos." Com É certeza, verdade. o que traz peso e estar sobrecarregado é o medo de coisas acontecerem, de situações virem contrária à vida das pessoas. Mas no amor, o amor lança fora todo medo. Ele nos faz nos sentir seguros porque estamos nas suas poderosas mãos, né? É verdade. Então, a saída para essa liberdade, ou melhor,
a conquista dessa liberdade em relação ao medo, se você está enfrentando algum tipo de medo, é o verdadeiro amor, como o Eduardo comentou aqui no início. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja, venha ter vida eterna. Amém. Esse amor vai lançar fora todo o medo. E eu creio que, em nome de Jesus, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, se estiverem passando por alguma situação onde o medo tem lhe paralisado, o medo não tem lhe dado a liberdade de chegar até ele, e talvez esse seja o pior dos medos, o medo de se achegar a Deus, com medo do novo, com medo de encontrar ali, porque, infelizmente, há uma falsa imagem de Deus. Você concorda, Eduardo, que as pessoas estão muitas vezes falando que há um Deus que vai te castigar, que vai te fazer isso e te fazer aquilo. Mas esquecem que esse Deus é o Deus que deu a vida do seu Filho em prol de todos nós, para nos salvar, para nos resgatar, para nos livrar, para nos trazer novidade, para trazer uma vida nova. Então, assim, não tenha medo de se achegar a Ele, porque Ele é grande, poderoso, justo e fiel. E Ele não tem amor, Ele é o amor. Ele é a perfeição do amor, né? É muito forte isso, assim, mexe muito com a gente. A gente até não tinha nem programado falar nada disso, né? Mas não, realmente. As coisas fluem num sentido que não tem como se sentir livre. Não tem como se sentir livre se você não se sentir amado primeiro. É verdade. Se sentir amado. Quero mandar um abraço aí, eu já vi passando aí a tia Preta, a tia Vera, a tia Suzy. Legal. Tem umas bênçãos aí. Beijo a todas elas. Legal. Moram no meu coração. Alexandre, e olha só, né, como que essa questão do medo que a gente falou trava a gente em todos os aspectos. Realmente, é isso mesmo, né? E tem mais alguma coisa mais, Alexandre, falar sobre isso? Tem sim. Eu quero puxar para um outro assunto, até fazendo uma ligação aí com o que você falou. Você falou de João Batista, né? João Batista, ele enfrentou pessoas, situações, para declarar aquilo que era necessário. Hoje, muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Nós estamos aqui, né? Eu louvo a Deus por isso, porque eu estou me destravando em muitas coisas e eu estou decidido a não me calar mais. Eu estou decidido, no fundo da minha alma, a derramar sobre as pessoas que quiserem ouvir, porque temos liberdade em querer e não querer ouvir. Assim como temos liberdade em falar ou não falar. E não se importar com a aprovação ou com a desaprovação dos outros. Eu acho que esse é um outro ponto também que tem aprisionado as pessoas. As pessoas têm ficado... quantos aqui, né, das pessoas que estão acompanhando aqui agora, nesse exato momento, coloque aqui para mim no comentário. Quantas vezes você quis falar algo para alguém ou fazer algo e aí você ficou pensando, o que vão pensar de mim? Coloca aí um eu, só um eu, assim, eu ponho a mãozinha para cima. Alexandre, assim, você falou um negócio muito importante, né? É uma das maiores necessidades do ser humano e também uma das maiores dificuldades do ser humano, que é de se expor. Todo ser humano, ele tem a necessidade de se socializar. Se ele não se socializar, aquilo acaba acarretando vários problemas, como o quê? Depressão, ansiedade, e aí começa a vir vários problemas acarretados por conta disso, e leva a pessoa à morte, uma morte precoce. Pessoa que tinha muito a viver leva a morte precoce. E aí quando nós temos a oportunidade de falar publicamente ou levantar a mão, isso já deve ter acontecido com várias pessoas no ambiente onde ela vive. Na escola, por exemplo, a professora faz uma pergunta, o camarada ele não sabe, ele não quer levantar a mão, sabe? Ele está preso, ele está amarrado, ou seja, ele não está liberto, existe um medo que está travando. Exatamente. Aí no emprego, às vezes tem uma promoção no trabalho que depende só de ele abrir a boca e falar eu. Uma coisa eu falo, não tenha medo de errar.
erre 1 milhão de vezes, porque o erro vai te ensinar você a não fazer aquilo que já fez um dia, né? Thomas Edison, ele errou mais de 3.000 vezes para fazer a lâmpada. Ele errou mais de 3.000 vezes. Ou seja, tentou pouco, né? Erre. Essa iluminação aqui, graças à iniciativa dele, dos erros dele. Então, a gente tem medo de ser constrangido publicamente. Nós ficamos pensando o que as pessoas vão falar se eu fizer, se eu falar, se eu me expor. Alexandre, eu atendo muitas pessoas e recentemente eu atendi uma de um camarada que ele foi desbloqueado na hora. Ele falou, Eduardo, eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo fazer uma live, eu não consigo me expor. Ele veio aqui, nós ajudamos, né, através da hipnoterapia. Cara, na mesma hora ele gravou 2, 3 vídeos. Ou seja, é um destravar, na verdade? Sim. Então, e esse bloqueio, ele nos impede de nos relacionar em vários sentidos da nossa vida, até com Deus, viu? Até com Deus. Com certeza. Isso que você falou, né, de você não conseguir se expor, qual que é o grande mistério disso, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho vergonha de falar em público. Mas não é isso, né? E você trouxe muito de forma bem profunda isso aí. Nós temos medo de falhar em público. E o falhar, e o errar, e o cometer... Eu posso falar uma palavra aqui errada, de repente é necessário falar alguma coisa em inglês, por um exemplo, né? Se eu falar isso for constrangedor para mim, isso já me bloqueia. Então, o medo não é de colocar o rosto, como você falou, há uma necessidade de socialização, mas há um grande medo da falha em público. Então, verdade. É necessário destravar. Então, esse medo de falhar, na verdade, é o que está ligado à aprovação das outras pessoas. Você começou falando de João. João não tinha aprovação, e nem por isso ele deixou de falar. Jesus não tinha aprovação, nem por isso ele deixou de ensinar. Os apóstolos não tinham aprovação, mas mesmo assim eles continuaram firmes falando. Nós, muitas vezes, não teremos a aprovação daquelas pessoas que estão passando aqui. Mesmo assim, não deixaremos de falar. Porque o falhar é o que vai nos dar autoridade em falar sobre aquele assunto, né? Às vezes você já falhou em determinada situação, e essa situação em que você falhou, ele cria uma autoridade em você que só você pode falar daquilo, sabe? É verdade. Como é que eu vou falar, por exemplo, sobre ser empresário se eu nunca abri uma empresa? E aí eu não abro porque eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de investir. Mas se eu fiz isso, se eu faço isso, isso me dá autoridade para falar com quem quiser sobre o assunto, sendo positivo ou sendo negativo o resultado, né? Então, não permita, você que está nos assistindo aqui, que a necessidade de aprovação do outro, positivo ou negativo, te impeça de viver de forma livre, para errar, né? Um exemplo, uma criança, quando está começando a andar, ela não levanta e sai correndo. Ela vai ter que engatinhar, ela vai levantar e vai... leva os primeiros tombos. E é isso que traz equilíbrio para ela, isso que faz com que ela comece a pôr o pé de forma mais firme. A vida é assim, né? Nós vamos desequilibrar em alguns momentos, isso vai nos ensinar. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar pela aprovação de ninguém. É verdade. Alexandre, Eduardo, a Vera colocou um comentário aqui, Vera Oyer. Eu ia falar isso, eu conheço muito bem a história dela. Se existisse alguém que deveria ter medo de algo, seria ela. Mas ela não tem. É uma mulher muito destemida, extremamente extrovertida. É impossível você ficar 5 minutos do lado dela e não rir. Ela levanta o seu alto astral. É uma pessoa assim, não tem tempo ruim para ela. E assim, só Deus sabe o que ela passou na vida dela, né? E como ela mesmo diz aí, né? Se eu não tivesse Deus em minha vida, eu acho que não ia suportar tantas lutas. Mas Ele sempre está ali nas horas mais difíceis da minha vida, né? Só tenho a agradecer. Vera, um beijo pela sua superação, por tudo aquilo que você fez. E antes de passar a palavra, Alexandre, tenho certeza, se qualquer dia você chamar ela para fazer uma live, ela vai fazer, ela vai contar a história de vida dela.
Ela entrou lá na casa do Big Brother. Você acredita que ela foi chamada pelo Boni lá? Ela entrou lá na casa do Big Brother. Tá zoando, ela entrou, conheceu lá, saiu. Porque ela é destemida. Uma pessoa que hoje eu não vejo na vida dela o medo. Porque ela tem um Deus que tirou todo o medo da vida dela. Já está convidada, Vera, para que nós possamos falar sobre isso. Com certeza a sua história de vida vai curar e salvar outras pessoas que podem estar passando por situações semelhantes à sua. Sabe, as nossas feridas que hoje estão cicatrizadas servem de cura para quem está com a ferida aberta agora. Então, assim, já está convidada a fazer, assim, eu super apoio essa ideia e tenho certeza que até o Eduardo, que lhe conhece, com certeza ele está passando isso aqui, porque você tem muito a agregar, né? Eu quero ler aqui também o comentário da Ana Paula. Ana Paula é minha esposa. Ela colocou aqui, olha, hoje eu ouvi o depoimento de um rapaz dizendo que desde criança ele tinha um peso sobre ele. As pessoas queriam que seus filhos fossem iguais a ele. Diziam, filho, por que você não é igual a ele? Seja igual. E aí entra um ponto, tá vendo? Essa questão da comparação, né, de querer a aprovação ou de ter a aprovação de alguém por ser igual a fulano de tal, a ciclano, e isso é muito complicado. Eu até estava junto com ela nesse momento e eu entendi que os pais, né, a família toda falava sobre essa pessoa como uma referência. E isso trazia um peso muito grande. E ele tinha que ser de forma perfeita. Assim, né? O cara não errava, o cara era inteligente, o cara era educado, tinha o melhor emprego. Só que isso tinha um peso sobre ele. Porque ele tinha que se manter nessa postura de uma forma assim, a provar. Para que sempre... Ele não podia falhar. Se ele falhasse, não. Como? O cara ele não pode falhar nunca. Então, assim, não tenha medo de falhar. Não tenha medo de errar. Erre muito. Você ouviu essa frase já, né? Erre muito, nunca nas mesmas coisas, e de preferência erre rápido. Porque quando mais rápido você errar, mais rápido você tem oportunidade de corrigir. É lógico, ninguém quer errar, não, vamos sair errando por aí. Ninguém levanta e vai falar, não, hoje é dia de cometer um erro. Não. Mas entenda que é só no aprendizado, o erro traz o aprendizado verdadeiro para nós, né? Não tem como aprender algo, viver algo extraordinário sem cometer erros. Né? É verdade. Você já deve ter escutado a frase, né? Sucesso é a soma de vários fracassos. E o que é fracasso? Né? Fracasso é você errar e corrigir, errar e corrigir, errar e corrigir, errar e corrigir, até atingir o sucesso. É verdade. Muitas vezes a pessoa pensa que fracasso é o que na verdade é o abandono ou a desistência. Quando você desiste, aí sim, aí não tem mais o que fazer. É verdade, né? Não desista e não tenha medo de começar as coisas. Falar, se expor publicamente. Não tenha medo, né, da aprovação dos outros. Nem dos elogios e nem das críticas. Né? Até dentro desse assunto de ser... Porque a gente tem medo, na verdade, das críticas. Essa que é a verdade. Porque elogio vai fazer o seu ego, nossa, que bom, né? Estão me elogiando, estou falando bem, estou ensinando bem. Mas cuidado, cuidado. Eu, dentro dessa linha de raciocínio, eu trago uma palavra. A palavra de Deus diz que Jesus subiu num jumentinho e entrou em Jerusalém. E todos colocavam ramos ali e clamavam, né? Bendito o Rei que vem, né? Em nome do Senhor. Até me corrija, as palavras fugiram agora, o Eduardo. Você lembra dessa passagem? Hosana, Hosana. Isso, Hosana, Hosana, Hosana. Só que as mesmas pessoas que glorificavam Jesus naquele dia foram as mesmas que gritaram lá antes da crucificação dele: Barrabás, Barrabás, Barrabás. É verdade. As pessoas são movidas por momentos, né? Emocionalismo. Exato. E você pode ver que Jesus não se importou nem com os elogios e nem com as críticas. É verdade. O dia que eu li isso, eu tirei essa lição, assim, isso destravou algo na minha mente. Não se importe. Não se importe se estão te elogiando ou te criticando. Simplesmente ele seguiu o seu propósito.
Isso, cumprir o propósito. E olha só, né, Alexandre, se a gente perguntar aqui para todas as pessoas que nesse momento aqui estão, né, nos assistindo, qual é o seu propósito de vida? E por que que você ainda não atendeu o seu chamado, o seu propósito de vida? É porque isso é natural. Puxa vida, quem de nós não sente isso, né? Aprovação social. O que que as pessoas vão pensar de mim? O que que as pessoas vão falar de mim? Não é verdade? Então, essa é a questão. Nós temos essa dificuldade de aprovação pessoal, quando, na verdade, já nos aprovou, que foi Jesus Cristo, né? A única pessoa que nós devemos ter medo na Bíblia Sagrada, existe apenas uma passagem que eu tenho medo, sabia, Alexandre? Uma passagem. E essa passagem é quando Jesus dizer assim, né? E eu creio que não vai ser para mim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Essa é a única coisa que nós devemos ter medo. É a única coisa. Você imagina chegar naquele dia e você ouvir essas palavras? Acabou. Agora, enquanto nós temos fôlego, enquanto nós estamos vivos, ainda há esperança para tudo. Existe esperança no nosso trabalho, na nossa relação conjugal, existe esperança com os nossos filhos, existe esperança para tudo, para a humanidade existe esperança. Agora, quando alguém ouvir a palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, acabou. Aí já acabou todas as chances. Foi decretado. Eduardo, eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, e tem um comentário aqui da Ana Paula, é sua esposa, né? Deve ser. Você me permite ler? Pode, e a gente sim, claro. Sobre isso. Hoje também passo por uma experiência assim. Meu filho de 11 anos tem medo do que as pessoas vão pensar ao respeito dele. E é apenas uma criança e já carrega esse fardo. É o que você falou, né? Isso desde cedo vem sendo instalado na cabeça das crianças, Sim. dos jovens, dos adultos, essa necessidade. Eu falo para ele e para vocês, né, e para Ana Paula, se ele estiver nos ouvindo aqui também, lembre-se do que Jesus falou. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Ele verdade. Quem vai dar esse alívio, né? Você colocou muito bem. A preocupação de aprovação que eu tenho que ter é a aprovação dele. Se o Eduardo não me aprova, felizmente, né, Eduardo, eu vou respeitar seu posicionamento, eu vou respeitar a sua opinião e eu vou tocar aquilo que ele já falou para mim, aquilo que eu vejo nele como sendo importante para agradar a ele, né? Ele nós temos que agradar. Então, que esse jovem, né, tenha essa visão e tenha essa situação de não leve fardos, não carregue ninguém, ninguém mesmo. Entrou aqui também, olha, não sei se você quer falar alguma coisa, Eduardo, fica à vontade. Né? Uma das grandes dificuldades que eu vejo, as pessoas, elas pararam de sonhar os seus próprios sonhos, elas pararam de viver a vida delas, elas pararam de procurar o seu propósito, Alexandre. Por quê? Sempre quando eu estou numa roda de amigos, enfim, familiares, seja o que for, as pessoas param de viver a vida delas e começam a viver a vida dos outros. Olha, fulano está passando por tal problema, Beltrano comprou tal coisa, fulano adquiriu tal coisa, ciclano adquiriu tal emprego. Eu falo assim, viva a sua vida. Viva a sua vida. Não é verdade? Vá cuidar da sua vida. Exatamente. Porque é o seguinte, Alexandre. Cara, se você viver os sonhos dos outros, você nunca vai se regozijar no seu prazer. Não é verdade? Então, é um recado que eu dou para as pessoas. Viva a sua vida. Não se importe com o que os outros vão pensar, vão achar de você. Viva a sua vida com excelência na presença de Deus. Amém. Olha só, Jesus, quando ele encontrava com alguma pessoa, toda pessoa que ele encontrava, ele encontrou com prostituta, aí ele encontrou com publicano, eram pessoas de níveis sociais totalmente diferentes, mas para todos ele falava, vá e não peque mais, ou seja, leva a sua vida, meu camarada, e não peque mais, não é verdade?
Então ele determinou algo no individual para cada um. Ele falou, ó, olha, vá junto com a sua família, com a sua comunidade, e não peque você nem eles também. Não, não. Foi exclusivo, direcionado. Vá e não peques mais. Então, viva a sua vida. Pare de viver a vida dos outros, porque enquanto você vive a vida dos outros, eles vivem a deles e ainda pegam um pedacinho da sua vida também. Exatamente, isso é muito pesado, isso é uma falta de independência, uma falta de liberdade muito pesada. Só lendo os comentários aqui, Eduardo, Ana Paula também diz aqui, né, olha, errando é que se aprende. Errando é que se aprende, com certeza, não tem como aprender. Na verdade, você pode até entender, mas se você não aplicar e não cometer uma falha, porque é natural. Ninguém começou, por exemplo, a digitar um texto e nunca errou uma letra. Escrever e não precisava apagar. Claro. Se não fosse assim, não precisava de corretor, sim, não precisava de backspace, não precisava de nada de corretor de texto. Vai errar, mas tem como corrigir, né? E é assim que a gente aprende, é errando. O erro registra, o erro grava na nossa mente de uma forma que realmente torna aquilo um aprendizado real, né? André de Jesus, abraço, irmã Andréia, Deus abençoe sua vida. Andréia, cara, Andréia é assim, uma pessoa que ela tem me destravado, eu já falei isso para ela. Eu comecei um grupo de mentoria às 5 da manhã e nós estamos fazendo um treinamento, né, com algumas pessoas. E ela é uma das pessoas que participa lá. E ela foi assim, algo que me destravou. Eu pensei, eu vou chamar, mas eu acho que ela não vai querer. Vamos fazer uma live, André? Ela, vamos. Mas sobre o quê? Eu falei, não sei também, mas vamos fazer? Vamos. E foi assim, instantaneamente ela entrou no Facebook, a gente fez a live, ela contou um pouco da história dela, e ela destravou com certeza algumas pessoas, porque na simplicidade dela, cara, ela teve coragem de enfrentar algo novo. Eu não sei como é que faz. Falei, tranquilo, eu vou mostrar para a senhora, eu vou te explicar, e a senhora vai entrar lá, e a gente vai fazer, e vamos transbordar na vida das pessoas. Ela falou assim, sim, eu estou aprendendo muito. Eita Deus, nossa, eu quero superabundar. É isso aí, a gente precisa querer mais, porque quanto mais nós quisermos de Deus, principalmente, mais a gente vai poder derramar sobre a vida de outras pessoas. Né? É verdade. Andréa Moraes, minha prima, seja muito bem-vinda. Oliveira, FG Oliveira, Oliveira FG. Fernando, abraço, Fernando. Seja muito bem-vindo. E assim, nós estamos indo para 42 minutos de live, para você ver, né? Passa tão rápido quando a gente está falando de coisas assim, que nos edifica, né? Que tem o poder de nos libertar. Nós falamos apenas de 2 pontos, né, Eduardo? Nós falamos sobre o medo e sobre a aprovação social. Aprovação social. E também falamos um pouco sobre a questão da prosperidade, né? Que as pessoas têm medo de prosperar. E prosperar, muitas vezes a gente pensa só em dinheiro, em riqueza, em bens materiais. E prosperar não é só isso. Prosperar é crescer em todas as coisas. Nós crescemos em conhecimento, nós crescemos na vida pessoal, nós podemos crescer emocionalmente, nós podemos crescer, prosperar na maneira de falar, na maneira de agir, e todos temos campos para isso, todos temos pontos a melhorar, né? Eduardo colocou alguns pontos importantes. Muitas vezes você quer prosperar, você quer aumentar, por exemplo, a sua renda, o seu trabalho, você quer conquistar novos ares, você quer... Quantas pessoas, por exemplo, perderam a oportunidade de grandes empregos, por quê? Só pelo simples fato de não conseguir falar de forma tranquila, de ter um controle, o controle do momento, assim. As pessoas se impressionam algumas vezes em falar em público, né? Em falar com uma pessoa que está ali entrevistando, ou até mesmo com o seu próprio patrão, ou quando vem alguém que é muito conhecido na cidade, ou na televisão, ou na internet, enfim. E isso é uma coisa que te prende e faz com que você viva coisas novas, né, Eduardo? É verdade. Se você pudesse passar uma dica, Eduardo, sobre como melhorar nessa situação, assim, você teria alguma dica assim, que você conseguiria passar para a gente de forma bem objetiva? Alexandre, as águas de um rio, elas nunca vão passar 2 vezes por debaixo da mesma ponte. Olha só,
Olha só, que interessante. Legal, legal. Mateus capítulo 7, Jesus disse isso com outras palavras, não jogue pérolas aos porcos. Porque o que acontece? Os porcos, eles vão pisotear naquelas pérolas que são tão valiosas, vai perder e ainda vai se machucar, viu? Vai se machucar e vai falar, olha, a culpa é daquele cara que me jogou a pérola. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo ontem. Me chamaram no Facebook, no Messenger. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso de ajuda. Em que posso ser útil? Eu respondi. Olha, eu preciso de dinheiro para comprar mamadeira para minha filha. Falei, legal. Aí pediu o contato do WhatsApp, eu não gosto de conversar no Facebook, eu acho que o relacionamento é importante, né? E aí eu chamei essa pessoa, eu falei, ó, se você tivesse que escolher entre uma mamadeira e uma oportunidade que pode mudar a sua história, mudar a sua vida, o que você escolheria? E olha que com essa oportunidade você vai comprar muitas e muitas mamadeiras. Ela falou, já entendi, obrigado, tchau. Foi embora. Nunca mais voltou a falar comigo. Ou seja, a água ela passa debaixo do rio, Alexandre. Só que não 2 vezes. As oportunidades elas vão se alternando, não é verdade? As oportunidades elas vão se alternando. E o que a gente faz com essas oportunidades? Hoje pela manhã, quando nós abrimos os olhos e enchemos os nossos pulmões de ar, tivemos uma grande oportunidade. E o que nós fizemos nos dias de hoje? Será que você esteve com a sua família? Qual foi o proveito que você fez com essa oportunidade de vida hoje? Porque a água do rio que está passando debaixo da ponte, e essa mesma água você não vai ver. Então a questão aproveite essa água da melhor forma possível. E essa pessoa ficou impressionada, falei, meu Deus, eu poderia até dar o dinheiro para ela, R$30, sei lá, uma mamadeira, não sei, meu filho já está com 11 anos, né? Mas assim, a pessoa se calou, já entendi o recado, desligou e tchau, sumiu. Quer dizer, na verdade assim, até desculpa te cortar, né? Seja bem-vindo, Enéas, meu irmãozão, tá lá em Rondônia, um grande abraço a todos aí. As pessoas, elas não querem construir nada, elas não querem fazer nada, né, Eduardo? Todos queremos ganhar. Né? Eu tenho certeza que você daria uma oportunidade para ela de multiplicar a situação. Sim, né? Com certeza. Ela teria oportunidade de fazer não só essa necessidade, porque se ela está tendo a necessidade de comprar uma madeira para a filha e para o filho, com certeza existem outras necessidades que também abrangem a questão financeira dentro da sua casa, né? E a pessoa, ela só quer ganhar. Se você não tem para dar, ou se você não quer dar, você pode transformar a vida dela, ela prefere fugir, correr da situação. É interessante que tem muitas pessoas, né? E nós todos ganhamos. O maior presente que nós ganhamos, olha você ver que maluco, né? Que louco que é isso. Você começou falando aqui sobre o maior presente que nós ganhamos. Mas nem todos querem receber esse presente. Nem todos querem o presente. Foi verdade. Né? Que foi Cristo ter sido dado para nós. Mas infelizmente nem todos querem. Porque é só querer. Não tem mistério. Não tem... Você não precisa fazer nada de extraordinário. Né? No sentido assim de que não precisa... Você não precisa de sacrificar a sua vida. Você não precisa... Não. É só eu quero. Eu aceito. É muito mais sobre o aceitar, de se render a isso do que realmente... como é que eu posso dizer? Ter que... Não precisa fazer sacrifício mais. Porque ele fez o sacrifício já, né? Já, o preço já foi pago. E aí, você ganha essa oportunidade. As pessoas, mesmo ganhando, elas não querem. Tem muitas que não querem. Né? E é lógico que esse aceitar, esse ganhar a salvação, ganhar a Cristo, vai exigir de nós uma mudança, uma transformação, uma maneira de pensar diferente. Né? É verdade. E é isso que as pessoas não querem. O prêmio é muito bom. Vida eterna. O prêmio é muito bom. Mas e aí? E a transformação que isso vai gerar? E aí tudo vai se amarrando, né? E o que os outros vão pensar a meu respeito? E os meus amigos da faculdade?
E os meus amigos do trabalho vão pensar o que de mim? Com certeza. Realmente Então, é isso mesmo, né? é o Voltando, medo. voltando àquela questão, né, Alexandre? Nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar da gente. Gente que não paga a sua conta. Gente que não tá nem aí para você. Que nessas horas, se Exatamente. estiver falando de você, estão falando mal. É verdade, é pura É mais realidade. fácil. E nós estamos nos preocupando com o que eles vão pensar da gente. Seja feliz em Cristo Jesus. Viva a sua vida intensamente, como se fosse o último dia em Cristo Jesus, não é verdade? Então, Com certeza. esse é o grande problema, né? A gente se preocupa muito. Olha só, no qualquer local que você esteja se socializando, você se preocupa como que está o seu cabelo, como que tá a sua maquiagem, como que tá a sua roupa, será que vão olhar de mim, será que eu tô magro, será que eu tô gordo, será que eu sou alto, será que eu sou baixo, é tanto será que... Os olhos dos outros. Cara, é um negócio muito louco, você entendeu? E é, na verdade, quando nós devemos agradar Cristo, né? É Ele que nós devemos agradar. No ano de 1822 foi dado o grito da independência do nosso país, né? Que estava querendo se separar de Portugal. Fazer uma separação. E a separação ela é dolorida. A separação não é fácil. A separação ela deixa marcas, na verdade, e para que a gente possa se tornar independente em todos os quesitos da nossa área, vai ter feridas, vai ter marcas, mas é necessário realizar essa separação, mesmo que seja sangrento por muitas vezes. Sim, com certeza. E, bom, nós estamos indo para os últimos 10 minutos de live, com certeza que com uma hora vai cair. Eu ainda não tenho essa autoridade e relevância no Instagram a ponto de passar de uma hora. Conheço algumas pessoas que já fazem isso, não sei se você já viu. O cara Não. ficar de 1 hora e meia numa live, mas enfim. E assim, é sempre bom, né, a gente ter esse tipo de conversa. A Ana Paula colocou num comentário aí anterior, que lives assim deveriam estar acontecendo todos os dias. Bom, eu acho que a gente pode até fazer um convite para vocês que estão aqui, que estão nos assistindo. Nós pretendemos fazer isso de forma contínua, aí pelo menos, né, Eduardo, na próxima semana a gente tentar fazer isso todos os dias. Nós vamos começar a informar, né, por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, onde nós conseguimos, os horários e os dias certinho das nossas lives, né? Então, se você curtiu, fica ligado aí, porque logo vai estar saindo Sueli essa Borges, paz do Senhor, minha irmã. Seja muito Sueli uma bem-vindo. benção. Carol é minha cunhada, entrou aí Carol. também. Seja bem-vinda. Davi, deve ser Davi Mania, Manaia. Seja muito bem-vinda, enfim, todos sejam muito bem-vindos. E topa esse desafio, Eduardo. Vamos entrar nesse Bora jogo. lá. Eu tinha feito 3 anotações aqui e nós conseguimos falar apenas de 2. O medo, a aprovação social, né? E, não, na verdade, nós falamos sobre a questão da prosperidade também, né? Para a próxima live, nossa live está finalizando. Ô, Joedson.coelho, Charles, seja muito bem-vindo, meu irmãozão. Fiz uma live com ele semana passada. E assim, cara, ele quebra tudo. É um cara aí que tá lançando uma mentoria também e que tem se despertado para transformar a vida de pessoas, tá? É um cara de Deus, muito usado e assim... Ele não mede esforços para despertar você para essa realidade. Coisas como nós falamos aqui, não ter medo de aprovação dos outros, não ter medo de enfrentar situações novas, né? E prosperar, sobre a questão da prosperidade. Antes de tudo, né? Antes de você querer transformar qualquer coisa ao seu redor, você vai ter que olhar para si, olhar para dentro de você e fazer uma transformação em você. Não tem como. Não tem como eu querer fazer algo além de mim se eu não mexer primeiro comigo, se eu não quebrar as minhas barreiras, se eu não enfrentar os meus medos, se eu não enfrentar essa questão da aprovação das outras pessoas, se eu não buscar conhecimento, se eu não construir, olhar para dentro de mim mesmo e construir o meu eu,
em Cristo, né, na vontade dele, buscando não só, em momento algum nós falamos aqui sobre questões religiosas, nós estamos Não, de falando forma alguma. da palavra, daquele que é real, daquele que é vivo e daquele que pode transformar as nossas vidas. É verdade. Eu sei que Eduardo trabalha com essa questão de atendimento ao público, né, com a hipnoterapia, com o autoconhecimento, e eu sei que as pessoas necessitam de ajuda. E eu tenho certeza que essa série de lives que a gente vai começar a fazer aqui tem o objetivo de transbordar sobre a vida de vocês conhecimento que nós estamos adquirindo, nós queremos transbordar sobre a vida de vocês para ajudar vocês a enfrentarem esses medos, essas necessidades de aprovação e tantas outras coisas. Né? O Amém. porquê de tantas coisas. Certo, Eduardo? Certo. Acho que sim. Tá, falta quantos minutos, Alexandre? Aí pra... Tem 5 minutos. 5 minutos, olha só. Eu queria dizer para todos, né, que nos assistiram, aí, que participaram com a gente, e agradecer, desejar, mas quando você for dormir hoje, ou mesmo com os olhos acordado, mas com os olhos fechados, comece a imaginar como que vai ser os seus próximos 10 anos. Aquilo que for criado na sua mente, só tenha uma certeza: já aconteceu. É só você tirar para fora. Porque nada que você conseguiu ver com a sua mente não existe. Você está entendendo? Aquilo já existe. Porque se Deus trouxe na sua mente aquela imagem de uma família abençoada, um trabalho abençoado, saúde, enfim, se você fechou os seus olhos e imaginou, pode ter certeza que já existiu. É só você correr atrás e executar. Só isso. Só isso. Tem uma frase em concordância com isso que diz assim, que se Deus deu a visão, Ele dará a provisão. Então, verdade. É isso que você falou, né? É criar na nossa mente e acreditar, né? É o que a Bíblia nos diz sobre a fé, né, Eduardo? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Exatamente. Nós não vemos com os nossos olhos físicos. Mas se a nossa mente viu, se a nossa alma viu, é porque já existe. E aí é só ir lá e conquistar aquilo. Então, abraça a causa e pronto. Eu tenho certeza que essas lives vão ajudar muitas pessoas no sentido de trazer, né, Eduardo, cura para algumas situações. Se você tinha medo de fazer algo, se você... Lembre-se, o medo é algo da nossa fisiologia, né, da nossa construção, mas que pode te paralisar. A aprovação dos outros é algo que não tem nada a ver com você. Né? Eu tenho uma frase comigo desde muito cedo que é assim: o que você pensa ao meu respeito não é problema meu. O problema é seu, não é meu, é seu. Né? Então, quando eu não... E de forma alguma eu estou querendo ser desrespeitoso com as pessoas, mas é o que você até colocou. Se eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida de outra pessoa e essa pessoa está roubando a minha vida. Sim. Né? Então, sanguessuga. Né? Que a gente esteja atento a isso e a gente possa aproveitar cada minuto que a gente tem para poder crescer. Olha um tema forte, Alexandre. Qual é o seu sanguessuga? O que é que está roubando a sua vida, a sua energia, a sua paz, as suas finanças? Fala aí, qual é o seu sanguessuga hoje? O que tem roubado suas finanças, a sua paz, a sua alegria? Torne-se um exterminador de sanguessuga. Mate, arranque do seu corpo e viva a sua vida. Porque sanguessuga só vai sugando o seu sangue, hein? Só se alimentando e tirando suas forças. E digo mais, existem pessoas, lugares, ideias, palavras e ações que estão causando sugando as suas energias, que estão te impedindo de alcançar aquilo que Deus já tem preparado para você. Muitas vezes você não está conseguindo ir. São os drenos. Nós precisamos fechar esses drenos de forma pontual, assertiva, para que a gente consiga realmente explodir e viver aquilo que é extraordinário.
E o extraordinário nada mais é do que o simples. Feito Sim, muitas verdade. vezes. É verdade. Certo, Eduardo? Perfeito, Alexandre. Foi uma satisfação mais uma vez. É um prazerzão estar aqui. Obrigado a todos que participaram. Muito bom mesmo. E fechou. E amanhã nós vamos marcar certinho o horário. Amanhã é terça-feira, eu tenho um compromisso